Bom dia, terceiros anos. Nossa última aula de estatística. A gente vai ver hoje as medidas de dispersão, né? Que são a variância e o desvio padrão. A gente já fechou as medidas de tendências centrais, as medidas centralizadoras, que é a média ponderada, a moda e a mediana, tá? Hoje a gente vai ver o inverso da centralidade. A gente vai estudar também a dispersão. Um pesquisador, quando ele vai realizar uma coleta estatística, ele tem que ter essa preocupação. Ele tem que saber, ele tem que escolher bem onde é que ele vai pesquisar, como ele vai pesquisar, para que a pesquisa não seja falsa, para que a pesquisa, mesmo matematicamente correta, não dê uma informação falsa ao que ele vai prestar. Porque, geralmente, estudos estatísticos são para apresentar dados, coletar dados e apresentar para uma população, para um grupo interessado, e aí eu tenho que ter esse cuidado, tá? Por isso que não só existem as centralizadoras, também existem as medidas de dispersão. E a gente vai estudar essas duas hoje, variância e desvio padrão, né? Porque o Enem cobra essas duas. As únicas medidas de dispersão que o Enem quer saber é sobre variância e desvio padrão, então é elas que a gente vai estudar. Para a gente entender a necessidade de não existir apenas as centralizadoras, a gente vai ver essa situaçãozinha aqui, ó. Imagina que alguém diz a você, você é um, sei lá, o exemplo que eu dei na aula passada, você é um recreador de hotel, aquele povo que tem que preparar as atividades que o pessoal vai fazer depois do café, ali na beira da piscina, alguma coisa do tipo, preparador físico. Então, dizem a você, ó, prepara uma atividade amanhã para 6 pessoas que vão fazer com você, aí você diz, qual é a média de idade desse povo? 20 anos, é o que informam, né? Ok, então você vai preparar uma atividade física, aeróbica, para aquele grupo, para uma galera de 20 anos. Então você vai dizer, vou botar tal peso, vou colocar tal corrida, vou botar para nadar um pouquinho, enfim, baseando que você vai ter um grupo que tem ali no entorno dos seus 20 anos. Ok, tranquilo. Dá certo? Quase sempre sim. Mas hora ou outra isso dá uma fugida da realidade gigante, tá? Veja essa situaçãozinha aqui, ó. O primeiro grupo, o grupo A, bateu assim, cravou, né? Você tinha 6 meninos de 20 anos. Todo mundo na idadezinha média do que passaram para você. E a média de idade, lógico, tá 20, né? A atividade foi top, né? Todo mundo correu, todo mundo pulou, todo mundo aguentou os pesos. O grupo B também, com pouquíssima variabilidade, mas você tem ali, sei lá, o mais novo tinha 18, o mais velho 23, né? Então, sim, você tem um grupo ali também, na casa dos 20 anos, deu de boa. A atividade foi realizada com sucesso, todo mundo estava pronto para encarar os obstáculos e objetivos que você colocou na atividade. No terceiro grupo, aí o negócio não andou, não. Porque a média não está errada. Ó. Você vê que a soma de todo mundo dá 120 anos, dividido por 6, média 20. Não mentiram para você, mas esqueceram de dar outras informações para embasar a sua preparação de sua aula, né? Para aquele grupo lá. Porque nesse grupo, que a média de idade é 20 anos, e de fato você tem, sei lá, o avô de 62, o pai de 39 com seus 4 filhos, de 1 a 8 anos. Então, nada a ver com nada, né? O carinha mais perto de 20 anos aí está 19 anos na frente. Ainda tem esse aqui que está 12 anos abaixo. Mas ninguém aqui tem pique para realizar. Quer dizer, se bem que eu, com meus 36, não tenho um pique nem de um senhor de 70 para realizar atividade física, né? Mas você vê que a atividade aqui não rolou. O que ele tinha preparado para um grupo de 20 anos, não tem ninguém de 20 anos aqui nesse grupo. Mentiram para ele? Não. Matematicamente disseram o que ele pediu, a média de idade. Lógico que no contexto poderia ter sido dadas outras informações. Então é por isso que a gente não deve se prender apenas à média, moda, mediana. Isso acontece muito numa empresa que quer contratar você, aí informa média salarial. Só vem trabalhar com nós aqui, que a média de salário aqui é R$ 4.000. Eu vou amanhã. Chega lá, quando você passa pelo RH que vai olhar a sua carteira, 1.100, salário mínimo. Você disse, oxe, e os meus 4.000? Não, a média salarial é 4.000. Que o gerente ganha 60, o diretor ganha 80 e todo o resto da empresa ganha 1.100. Mas a média salarial dá 4.000, a gente não mentiu para você, tá? Então, nem sempre média, moda e mediana descrevem a realidade do que está acontecendo numa situação.
Por isso a gente precisa de outras. E tem outras duas, não só elas duas, tem várias outras. Eu já falei da média móvel, né, que é o que está sendo aplicada para o acompanhamento do avanço do coronavírus. Vocês sempre vêem no jornal que eles não falam média aritmética, eles falam média móvel, que é pegar da amostra como um todo, pegar apenas as 2 últimas semanas, porque senão os números baixos lá do começo ia fazer com que os números não fossem tão altos na média total, e aí ia dar uma falsa sensação de segurança. Então, outra coisa que existe, média móvel, tem média geométrica, tem várias coisas, tá? Para dispersão também, vocês veem muito falar em margem de erro. Divulgada a pesquisa para a presidência, para a prefeitura, para governador, sei lá, e aí no final ele diz, a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Ou seja, se fulaninho de tal está com 35 pontos no Ibope, pode ser que no dia da eleição ele tenha apenas 32, ou ele tenha até 38, ou seja, 3 para cima e para baixo. Isso tudo é calculado por estatístico, ele já sabe no grupo que ele vai pesquisar qual será a margem de erro. Existe uma forma para calcular isso. A gente vai ver? Não, o Enem não pede. O Enem quer que a gente se preocupe na hora das dispersões, na hora das variações. O Enem quer que a gente se preocupe com variância e desvio padrão. Eu acabo falando só do desvio padrão. A variância ela é só um meio de se chegar a ele. Tá? A variância é só o meio do caminho. Tipo aquele povo, às vezes eu tenho essa mania de quando dá uma equação de segundo grau, aí eu digo, tem que fazer delta e Bhaskara, né? Só que não tem que fazer delta e Bhaskara, a gente tem que fazer Bhaskara. O delta é uma coisa que está dentro da fórmula do Bhaskara. Então a gente vai ter que passar por ele de todo jeito. Então seria melhor dizer, mais preciso dizer, tem que fazer Bhaskara, tá? Aqui também, eu tenho que fazer desvio padrão. Só que para chegar nele, eu vou ter que passar por essa bendita chamada variância, tá? Se vocês olharem as fórmulas aqui, ó, não se assustem, vocês vão entender. Essa é a fórmula da variância. Eu prefiro chamar isso daqui de VAR, VAR, igual o VAR do Campeonato Brasileiro, o VAR do futebol. Então, eu sempre chamei variância de VAR. Mas ele botou esse ômega aqui, eu acho que isso é um ômega, ao quadrado. Isso é a mesma coisa de variância, tá? Então, a variância é o somatório de subtrações realizadas entre valores e média aritmética elevado ao quadrado dividido por número de valores que você trabalhou naquele dado coletado. Entendi nada, mansinho de Deus? Tem nada não. Vocês vão entender quando a gente estiver fazendo o exercício, tá? Eu só quero que vocês vejam, ó, tenta fixar isso aqui, essa imagem na sua cabeça, porque eu vou virar o slide para a fórmula de desvio padrão. Enxergou que é a mesma fórmula, só que está dentro de uma raiz quadrada. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Por isso que eu digo que a gente está estudando desvio padrão. Que a variância é só um meio de se chegar. Você vai precisar dela? Vai, toda a vida, tá? Mas ela não informa nada com relação à grandeza que você está trabalhando. Por exemplo, o slide anterior, né? Idades. Aí, a variância de idades não existe. Existe a variação, que está relacionada ao desvio padrão, tá? A variância não era relacionada a idades. Então, a gente sempre tem que extrair a raiz quadrada da variância para chegar nesse bendito chamado desvio padrão. Vou voltar de novo o slide que eu quero que vocês vejam. Ó. Somatório xi menos x barra elevado ao quadrado sobre n. Essa é a variância. Somatório xi, x barra, quadrado, n. Esse é o desvio padrão. Somatório xi, x barra, quadrado, n. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É como a mesma ideia de delta e Bhaskara. A gente precisa do delta porque a gente vai fazer o Bhaskara. Então, a gente precisa da variância porque a gente vai fazer o desvio padrão. Mas o que a gente está estudando de fato é o desvio padrão, tá? E aí eu quero agora que vocês entendam o que é que acontece no desvio padrão. Porque com relação ao Enem, mais importante do que saber calcular é nunca esquecer qual a relação de uma coleta com o desvio padrão. O Enem sempre coloca questões de variância de desvio padrão, pelo menos uma por ano. Às vezes tem ano que ele esquece, mas desde 2009 para cá eu já puxei umas 11 ou 12 questões, dá mais ou menos uma por ano, tá? Tem ano que não caiu, mas dificilmente tem ano que não caia. E você vai torcer, depois da aula de hoje, você vai torcer para cair. Tomara que caia desvio padrão, porque é muito fácil no Enem. É tão fácil em outras questões? Não, porque é choquinho de calcular. Mas a gente vai pegar isso hoje. Só que para o Enem, apenas uma vez
de todas essas questões de variância de desvio padrão que já caiu no Enem, apenas uma vez ele botou, de fato, o aluno para pegar na caneta e fazer conta. Em todas as outras, bastava que o aluno soubesse o que é o desvio padrão. Qual é a relação do desvio padrão com a coleta? Se o aluno soubesse disso, 5 segundos a questão estava respondida. Tá? Então, o meu foco hoje é sair da aula entendendo a relação do desvio padrão com a coleta de dados. Se eu souber calcular, top, melhor ainda. Mas se eu pelo menos entender, já vai me deixar bem pronto para responder questões do Enem. Tá? E a relação é a seguinte, meu povo. Quando você coleta, eu vou voltar lá nos slides das idades. Ó. Pronto, aqui vai ficar fácil de eu... Caiu o microfone aqui, mas acho que voltou. Aqui vai ficar fácil de eu dar um macetezinho, né? O conceito final de variância de desvio padrão. Quando eu tenho uma coleta de dados bem homogênea, ó, nesse caso aqui, ó, todo mundo teve 20 anos, né? Nesse primeiro grupo, todo mundo tem 20 anos. Aqui o desvio padrão foi nulo. Eu não variei. O desvio padrão está relacionado à variação, tá? Eu não variei idade. Qual é o desvio padrão desse grupo? 0. Todo mundo tem a mesma idade. Aquela questão do amodal, que a gente também tratou na última aula, tá? Então, como eu tenho todo o grupo fechado aqui, eu não tenho variação. Ninguém variou. Com relação à média, todo mundo está cravado na média, tá? No segundo grupo, eu já tenho uma variação menor, tá? Então, eu já tenho ali um desvio padrão, ele já não é nulo. E, geralmente, o desvio padrão não é nulo, a não ser que o grupo seja todo igual. Então, aqui, ó, a média é 20, você tem gente pouco abaixo dos 20, e você tem gente pouco acima dos 20, esse de 22, esse de 23. Então, há ali, naquela coleta, um desvio padrão, só que ele é baixo. É baixo por quê? Você vê que o grupo está todo ali perto da média. Quando eu vou para o terceiro grupo, aí o negócio desanda, né? Com relação a desvio padrão. Eu tenho uma média 20, mas eu tenho, ó, esse cara está 19 anos longe da média. Esse aqui está 42 anos longe da média. Então, você tem valores no grupo muito longe da média. Nesse caso aqui, você vai ter um desvio padrão altíssimo. Então, esse é o foco. Essa próxima frase resume todo o estudo de desvio padrão que você tem que levar para o ano. Dados muito variados vão te entregar um desvio padrão alto. Dados poucos variados vão te entregar um desvio padrão baixo. Se você não gosta de assistir as gravações da aula, ou tem um amigo que não gosta, diz, ó, assista do minuto tal até o minuto tal. A aula de hoje é isso, tá? Dados com variações baixas vai te dar um desvio padrão baixo. Dados com variações muito altas vai te dar um desvio padrão alto. Se tu tem isso na cabeça, você resolve 99% das questões que já apareceram no Enem relacionadas a esse conteúdo. Apenas uma foi além. Foi a que mandou você calcular. E a gente hoje vai aprender as duas coisas, né? A gente vai ver um exemplo calculando e a gente vai ver outros dois exemplos nesse modo Enem, que é só olhar para a tabela e procurar o mais alto ou o mais baixo a depender do que ele fizer na pergunta, né? Se ele perguntar a pessoa mais regular, a pessoa mais consistente, a pessoa mais... um sinônimo de regularidade. Regularidade e consistência. Vai aparecer nos exemplos essas palavras bonitas, tá? Então, quando ele perguntar o mais correto, o mais regular, o mais consistente, a gente vai procurar o menor desvio padrão. Quando ele perguntar o mais irregular, o que mais fugiu da média, a gente vai procurar o maior desvio padrão. O conceito é esse, tá? Vamos para os exemplos. Aí, no primeiro exemplo, a gente vai calcular. Vai que esse ano o Enem foge da regra e diz, não, vamos botar eles para calcular. A gente quase nunca bota eles para calcular, tá? Então, eu vou mostrar como calcula, vocês vão entender bem direitinho. Em um rally de regularidade, olha a palavra, já aparece de cara, né? Regularidade. O Enem não, desculpa. Desvio padrão sempre vai tratar desse tema, regularidade, consistência. Então, em um rally de regularidade, o campeão é o piloto mais constante. Constante é outra palavra, tá? Durante quatro etapas do torneio.
os tempos dos dois pilotos finalistas estão dispostos na tabela abaixo. Está aqui, ó. Você tem o torneio, você tem os pilotos, Valdir Clayton e Diocleciano, cada um deram 4 voltas e está aqui o tempo deles, tá? E ele disse que o campeão, ele já disse isso? Disse. O campeão é o piloto mais constante. Ou seja, quando a gente calcular os dois desvio padrão, aqui sim a gente vai calcular, tá? A gente está estudando, a gente não está respondendo a prova do Enem. Vamos calcular para aprender. E aí, quando a gente calcular, ele já me diz, ó, o campeão é o mais constante. Então, o campeão será o de menor desvio padrão. Olhando na tabela, dá para dar uma chutada? Dá, às vezes dá. Às vezes dá para a gente dizer, rapaz, eu acho que esse cara aqui ficou mais regulado que o outro, tá? Nessa aqui eu arriscaria sim. Mas vamos calcular de fato, porque a gente tem que aprender como faz, né? E aí ele pergunta qual o piloto campeão. Mas eu acho que muita gente já dá uma olhada aqui e já diz, eu apontaria fulaninho aqui, Valdir Clayton, Diocleciano, pelos tempos aqui. Arriscaria? Sim, arriscaria. Eu arriscaria também, tá? Mas é bom fazer, é bom calcular. E aí, como é que faz, assim? Eu separei aqui, para a gente não confundir, os dois pilotos, tá? Primeiro a gente vai fazer o desvio padrão de Valdir Clayton, depois a gente faz de Diocleciano, certo? Tudo isso em azul é solução, tá? Infelizmente, eu ainda não sei, se alguém souber, vai lá no meu privado e me ensina, a botar para aparecer linhazinha por linhazinha, ficava mais legalzinho, né? Eu ia falando e aparecendo, eu ia falando e aparecendo. Porque eu faço as apresentações no Google Apresentações, eu não uso o Office. E aí eu não consigo fazer linha por linha, mas faça de conta que cada linha que eu for fazendo é a que eu estou escrevendo, que aí você vai acompanhar. Mas tudo isso aqui é solução, tá? Tudo isso em azul e vermelho é solução. A única coisa que eu tinha de fato eram os 4 tempos de Valdir Clayton, que eu peguei lá da tabela original. Primeira etapa 28, depois 30, depois 32, depois 30 de novo. Ok. Primeira coisa a se fazer para encontrar desvio padrão, Mancinho, média aritmética, tá? É a primeira aula que a gente teve. Somar todos e dividir por aquela quantidade. Nesse caso aqui, média aritmética das 4 etapas, tá? Que eu já fiz aqui, já deu 30. Quem for desconfiado, ó, 28 com 30, 58, 60, 90, 90 com 30, 120. Você somou 4 valores, então você vai dividir por 4. 120 dividido para 4, 30. Então, eu tenho uma média 30. Sempre, 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 questão do desvio padrão se inicia procurando a média, porque você vai ter que dizer, cada tempo aqui, fugiu quanto da média, tá? Esse aqui está mais cima ou mais abaixo de quanto da média? Esse outro, tá? Então, primeira coisa, encontrar a média. Eu não fiz aqui para ficar tudo rabiscado e ia ficar confuso, principalmente para quem for assistir gravado, tá? Eu só fiz aqui rapidinho e coloquei já para vocês. Entreguei a média já, tá? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Cada etapa, cada dado coletado, eu tenho que saber quanto passou ou quanto faltou para a média. Então, é esse x menos o x barra, que ele chamou lá na fórmula, eu chamo de média, tá? X menos a média. Então, primeira etapa ele andou em 28 minutos. Menos os 30 da média, ele foi 2 minutos abaixo da média, então menos 2. Confere, ó, 28 menos 30, menos 2. Escrevendo aqui, eu nem colocava isso, eu só colocava o menos 2. Fica até melhor, a tabela fica mais bonita. Eu fiz assim para ficar mais explicativo para vocês. Na segunda etapa, a média foi 30 e ele andou em 30, ou seja, ele cravou. Não teve variação na segunda etapa. Então é 0, tá? 30 menos 30. Na terceira etapa, 32 menos 30, sempre esse menos a média, deu 2. E na quarta etapa, de novo, ele cravou 30 menos 30, 0. E aí eu poderia, já que me disseram que o desvio padrão nada mais é do que a média das variações, eu poderia tentar somar tudo aqui e dividir por 4, porque são sempre 4 valores aqui, e aí eu encontrava esse tal do desvio padrão. Não. Se você ver aqui, ó, menos 2 com mais 2 vai zerar. Você tem esses dois zeros. Então, dava 0 dividido por 4, 0. Aí você disse, opa, 0. O desvio padrão foi 0, não existe variação. E isso é mentira, né? Tá vendo aqui que existe. Pouca, mas existe. Por isso que é necessário chegar na variância. É necessário levar os dados ao quadrado, tá? Esse quadrado aqui é um artifício matemático para tornar todos os valores positivos. Então, quando eu tenho menos 2 aqui e elevo ao quadrado, eu vou ficar com 4 positivo.
0 ao quadrado fica 0, 2 ao quadrado fica 4 e 0 ao quadrado fica 0. Agora sim, todos os valores estão positivos, eu tenho como realizar uma divisão que não dê 0. Tá? Então, sempre quando você terminar essa coluna das variações, pegue os valores que você conseguiu e eleve ao quadrado. Aí todo mundo vai ficar positivo. E aí você vai ter um negócio chamado variância, que não é o desvio padrão que a gente vai chegar. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E por que a raiz quadrada? Para desfazer o artifício que a gente criou. Na hora que a gente pegou isso aqui e botou ao quadrado, a gente exponenciou os valores. Quando eu tinha uma variaçãozinha, no segundo quadro vai ficar mais nítido essa exponenciação, tá? Porque aqui eu tenho 8, e aí a variância nada mais é do que o somatório disso tudo, ó, dividido para quantos valores você usou naquela amostra. Nesse caso aqui, 4. Então, 8 dividido para 4, a variância é 2. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como eu não puxei calculadora aqui também, eu já deixei para vocês, tá? 1,41. E posso usar a calculadora no exercício, assim? Pode. E no Enem? O Enem ou ele vai te entregar pronto, ou ele vai te dar um número legal de extrair a raiz, pelo menos com uma casa decimal, tá? Não se preocupa com isso. Então tá aqui, o desvio padrão de Valde Clayton é de 1,41, ou seja, mais ou menos ali 1 minuto e meio acima ou abaixo do tempo. Às vezes não, ó. Às vezes cravou, mas aqui foi 2. Às vezes não, aqui faltou 2. Então é isso. Ele meio que demorou, variou. A margem de erro dele ali nas voltas seria de 1 minuto e meio aproximadamente, tá? Bora para Diocleciano, fazer a mesma ideia, aí você já vai fixando que eu vou fazer todo o passo a passo de novo, ó. Ele tem as 4 voltas. Professor? Oi, pode dizer. Licença, só uma pergunta. No caso aí, o 0 é nulo, né? E o 0 é nulo. Eu cheguei no 0 quando eu não variei da média para o tempo daquela volta, né? Ele conseguiu isso 2 vezes. E o 0 ao quadrado dá 0, tá? Na outra aula, mas se 0 ao quadrado dava 1, não? Não, qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Mas o 0 ao quadrado, ele zera, 0 vezes 0. Ele dá nulidade. Na questão de ser regular, de desvio padrão, o bom é que tenha o maior número de nulidades possível, né? Pronto, é o caso aqui do Diocleciano, ele só teve uma nulidade, né? Que a média dele foi 29, ó. Eu somei os 4 e dividi por 4, deu 29. E agora eu vou procurar as variações, uma por uma. Primeira etapa, 26 menos 29. Ele chegou em menos 3. Segunda etapa, ele conseguiu a nulidade, ó. 29 era a média e ele fez cravado, ele fez na média. Então ele zerou. Isso é bom para ele, já que é um rally de regularidade. Aqui não é quem anda mais rápido, é quem anda mais dentro da média. O terceiro, 30, a terceira etapa, né? 30 menos 29 dá 1. E o quarto, 31, 31 menos 29 dá 2. De novo, ó, isso sempre acontece, não é coincidência, não. Se você tentar somar a partir daqui já, vou pular uma etapa. Para que levar ao quadrado para depois tirar a raiz quadrada? Mas assim tá me endoidando. É melhor eu somar tudo e dividir. Se tu somar tudo isso daqui, dá 0. E aí vai dizer, ó, Diocleciano não variou, porque você está dizendo que é 0, e a gente sabe que ele variou, né? Tá? Os dados estão claros aqui. Então, não se contente com essa etapa. Quando você terminar de fazer isso, eleve os números ao quadrado, para deixar todo mundo positivo. Elevando ao quadrado, você foge da grandeza, mas depois você desfaz isso quando você chega no desvio padrão. Você extrai a raiz quadrada. Então, aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá 9, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, e 2 ao quadrado dá 4. Eu só peguei os valores da segunda coluna, levei todos eles ao quadrado, agora eu tenho que somar todos, para chegar na parte de cima da fórmula da variância, né? Que é a somatória de todas as variações elevada ao quadrado. E dá 14. Aqui fica mais claro do que aqui, né? Oxe, 14? Nem uma hora ele fugiu tanto assim. É porque a gente levou ao quadrado, a gente exponenciou os valores, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desfaz isso? A gente desfaz chegando no desvio padrão, tirando a raiz quadrada. Então, vamos primeiro achar a variância, que é essa somatória dividida pela quantidade de valores, 14 dividido para 4,
que dá 3,5. 3,5 não é 3 minutos e meio, é um dado que eu botei em artifício elevando ao quadrado, por isso eu tenho que encontrar o desvio padrão, que é a raiz quadrada de 3,5. Eu já fiz para vocês, é 1,87, quase 2 minutos de variação para a média, né? Aqui ele não variou, aqui ele variou 3, mas aqui ele só variou 1. Não, aqui só variou 1, aqui ele só variou 2, tá? Então, a média das variações dele, ele é cerca de 2 minutos, 1,87. Enquanto que Valdir Clayton, 1,41. Então, quem é o piloto mais constante? Valdir Clayton. Portanto, ele é o campeão. Ele teve o menor desvio padrão. Mas assim, não é tão legal como você disse, não. Essa não é do Enem. Essa a gente precisou calcular, tá? A gente vai fazer duas agora, que vão ser bem mais rápidas, porque não tem o que calcular. Ele só vai dar a tabela pronta e vai dizer, ei, eu estou pedindo aí quem é a pessoa menos regular. Ou então eu estou pedindo a pessoa mais constante. E aí tu vai lá na tabela e vai dizer, tá aqui. E acabou a questão. Então, o aluno que sabe o conceito de desvio padrão no Enem, ele não demora nem 10 segundos na questão. Enquanto o outro vai ficar rodando, porque a tabela vem recheada de valores desnecessários. Ele faz isso também, né? Ele não entrega só o desvio padrão e diz, eu quero mais regular. Ele faz assim, ó. Vamos para o exemplo 2. Tem que ver que é do Enem pelo tamanho do enunciado, né? E nem terminou, ainda tem um comando. Eu sempre vou primeiro no comando para depois no enunciado. E olha a tabela. Isso daqui, um aluno que sabe, ele vai olhar para a tabela e vai responder. Não tem conta para fazer, tá? O aluno que não sabe, ele vai tentar usar esses números, ele vai fazer a média, ele vai calcular um monte de coisa, vai ficar rodando essa questão aqui. Então, o crucial para o Enem, nas medidas de dispersão, é saber o que é, tá? Desvio padrão baixo, mais constância. Desvio padrão alta, variação mais alta, menos constância, tá? Mas vamos ler a questão. Eu tenho mania de ler sempre o comando. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? O comando já me diz que desses atletas aqui, eu vou escolher 2 para lutar, tá? É isso que ele está perguntando. Daí eu já vou para o texto sabendo. Eu só vou procurar aqui onde ele me determina qual é o critério de escolha da luta. Eu já vou para o texto sabendo que eu estou procurando 2 pessoas para brigar. Microfone, pode dizer se quiser. Ou foi por acidente, eu vou continuar. O procedimento de perda... Começar de novo. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena... Olha o Enem sendo Enem. Para que esse monte de informação? Vá logo para a briga. Enfim. Foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, ó, aí está chegando, o regulamento, é o que manda, né? A primeira luta deverá, ó, a gente vai procurar as 2 pessoas para lutar. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular. Abra o microfone aí, quem quiser, claro. Me diga quem é o atleta mais regular dos 4. Só me diga quem, aí eu explico ao resto da turma por que você me disse ele. Pelo menos um, vá lá, enquanto eu bebo água. O atleta mais regular. Eu acho que é o 3. Show de bola, é isso mesmo, meu povo. O atleta mais regular é o 3, porque é o menor desvio padrão. E é isso, tá? Agora vamos saber quem vai lutar com ele, né? Seguindo aqui o texto. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Ou seja, diz quem é que vai brigar com o 3. O 3 está na briga. O 2, show de bola. Por que eles vão brigar? É o mais regular e é o menos regular. É o de maior desvio padrão e o do menor desvio padrão. Vê que se você soubesse isso, na hora que você estava lá com a prova do Enem na mão, se você gastasse 10 segundos, era por causa de você procurar aqui a leitura de quem vai brigar, e o aluno lá de outra escola vai ficar rodando aqui atrás de calcular alguma coisa, porque não tem cálculo, é só dizer, vai brigar fulano e fulano. Marcou e pula para a próxima. Um aluno que sabe o que é o desvio padrão, passa por essa, você vai pedir a Deus para cair umas 3 dessas. Oh, meu Deus, por que não cai 3 desvio padrão esse ano? Né?
O aluno que nunca ouviu falar de desvio padrão, ele vai tentar calcular alguma coisa aqui, tá? Então, não tem o que fazer aqui, eu só puxei a tela de solução aqui, só puxei a indicação que vocês já me deram, tá? O atleta 2 é o menos regular, porque tem o maior desvio padrão, e o atleta 3 é o mais regular, porque tem o menor desvio padrão. E esse monte de número, Mancinho? Encher linguiça, confundir a cabeça de quem não sabe o que é desvio padrão, tentar induzir o aluno a procurar alguma conta a fazer, tá? Coisa que quem sabe o que é desvio padrão passava sossegado por essa questão. A primeira luta será realizada entre o atleta 2 e o atleta 3. Vê que a gente só demorou porque a gente está debatendo, mas se fosse para responder, vocês, na hora que bateram o olho na tabela, já sabiam? Vamos para o último exemplo de hoje. Ixi, ficou. Para mim tá meio desfocada, mas eu acho que dá para vocês enxergarem os números aí, tá? É porque eu. Mas dá. Tá. Se não der, eu vou lendo com vocês, mas para mim tá um pouquinho fora de foco aqui. Então vamos aqui no exemplo 3. Também, ó, uma tabela cheia de números. Aí tem a média, ele deu a média aqui e deu a variância. Ah, legal. Vou comentar isso com vocês. Eita, mas assim, não deu desvio padrão, não. Tá, mas vamos pensar um pouquinho. Desvio padrão é o quê? A raiz quadrada dela, né? Então, eu não preciso ter o desvio padrão de cara. Porque quanto maior o número dentro da raiz, maior será a raiz quadrada. Entende? Raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. Ou seja, quanto maior o número que eu vou extrair a raiz, com certeza absoluta, maior o resultado dessa raiz. Então, aqui eu não preciso me preocupar, vixe, vou ter que extrair a raiz. Não. Se essa variância é 2 e essa aqui é 5 ponto tanto, eu sei que esse desvio padrão vai ser maior. Então, variância maior, desvio padrão maior. Não se preocupa com isso, tá? Mas a questão vai abordar esse contexto aí da regularidade. Vamos ler ela. O quadro abaixo descreve dados acerca das vendas realizadas durante a semana por 4 funcionários de uma concessionária. Deve ser de veículos, né? Quantidade, aqui ele diz produto, mas concessionária deve ser de carro, mas enfim. Então, você tem aqui 4 funcionários do A ao D. Quantos carros venderam todo dia? A média de carros semanal e a variância de vendas, né? Dia a dia. Aqui tinha dia que ele vendia 2. Não, aqui não, a variância não diz isso. Quem diz é o desvio padrão, tá? Então, precisaria extrair a raiz para dizer, tá? Essa variância aqui é aquela questão do artifício do quadrado. Mas a constância vai ser relacionada a ela. Vamos para o comando. Passando por uma reestruturação em seu grupo, o gerente decide, com base nos dados da tabela, demitir o vendedor menos constante. Olha, vou já voltar com a tabela para vocês. A gente vai demitir o menos constante, ou seja, a gente vai demitir o cara que tiver maior variância, porque ele vai ser o maior desvio padrão. E promover aquele com maior regularidade nas vendas diárias. Portanto, é correto afirmar que, antes de ir nas alternativas, a gente vai voltar para a tabela, que vocês já vão olhar na tabela e já vai me dizer quem será demitido e quem será promovido. Só fixar aqui a ideia que a gente vai procurar. Demitir o menos constante e promover o mais regular. Ó, as palavras sempre são essas, regularidade, constância, tá? Então, me demita aqui o menos constante e me promova o mais regular. Vai lá, por partes para não travar o microfone. Quem será demitido? O D. D. O D, show de bola. O D foi o cara que mais variou, tá? A variação dele foi a maior. Então, o gerente, talvez nesse contexto, eu não usaria um critério desse para demitir ninguém, né? Mas, enfim, o cara disse, não, tem dia que ele vende um bocado, e tem dia que ele não vende nada, então vamos botar esse cara para fora. E a gente vai promover o cara que mantém uma constância. Às vezes nem é a maior média, mas é um cara que me entrega todo dia o mesmo resultado. Quem é que será promovido? C. Você será promovido porque ele teve a menor variação, tá? Ele não tem a maior média semanal, isso seria o B. Ele tem uma média até mais baixa do que o D, ó, que critério doido desse gerente. Mas aí é coisa que a gente não vai discutir durante a questão, né? A gente vai responder e acabou. Mas eu na gerência, não faria isso. Ele vende, em média, mais carros do que o C, que será promovido, né? E aí o C vai ganhar promoção
Enfim, o gerente aqui estava procurando constância, né? Ele não estava procurando o resultado de venda. Então, a gente vai demitir só para focar, a gente vai demitir o D e promover o C, tá? Para chegar nas questões. E aí ele vai inventar outras coisas para a pessoa que não sabe o que é desvio padrão, não sabe o que é regularidade, ficar procurando, tá? Ó, eu não vou ficar indo e voltando para não ficar muito ruim de vocês acompanharem. Essa tabela era para estar aqui para a gente ver, né? Era para estar no slide. Mas o vendedor B será promovido, pois vendeu mais carros em um único dia. O carinha que não entende o que é desvio padrão, que não estava com esse conhecimento que vocês já têm, conseguiram dizer o que é que vai acontecer, marcaria essa como verdade, ó. O B será promovido, pois vendeu mais carros em um único dia. Aí o menino ia lá, meu Deus, o B, cadê o B? E, verdade, na sexta ele vendeu mais carros do que todo mundo. Na semana toda, né? 16 foi o recorde da semana e foi dele. Marcava a letra A como certa e ia para a próxima e errava, né? Porque não é isso que o gerente quer. O gerente quer demitir o D e promover o C. Então, se não for... O D será promovido, pois obteve o maior desvio padrão. Não, né? É exatamente o contrário. O bichinho vai-se embora, ele será demitido porque o desvio padrão dele foi maior, tá? Não é isso que está acontecendo. O vendedor A será demitido por ter menores vendas nos 2 primeiros dias. Talvez isso está lá na tabela, os 2 primeiros dias a venda dele bem baixa, para induzir a pessoa que não tem o conhecimento do desvio padrão aí nessa alternativa, mas isso não tem a ver com o nosso critério, né? A gente só vai promover e demitir por causa dos desvios. O C será promovido, pois obteve o menor desvio padrão. Foi isso que a gente viu na tabela. Se precisar, a gente volta lá para conferir, tá? Mas a gente viu que o C será promovido porque o desvio padrão dele é menor. Com certeza essa é a alternativa. Mas vamos na E, vai que gera dúvida, né? Não tem nada a ver. O vendedor B será demitido por atingir uma média diária de 12,8. Às vezes tem até esse número lá na tabela para fazer confusão, mas não é nosso critério, né? A gente tem certeza absoluta que a gente vai promover o C, porque o desvio padrão dele é menor. Esse desvio padrão menor significa que ele é o mais regular, tá? O maior regular. E aí, o foco da aula de hoje, meu povo, é esse entendimento que eu estou vendo aqui pelas respostas que vocês estão tendo. Então, você diga, olha, saí de uma aula, eu sei de tudo, desvio padrão. Calcular, assim, às vezes, se mandar, a gente calcula, né? A gente vê a aula de novo e ajuda. Mas eu entendi o que é. E o foco do desvio padrão é entender o que é o desvio padrão. Coleta mais regular, desvio padrão mais baixo. Coleta menos regular, desvio padrão mais alto. O Enem sempre vai me dar uma tabela mostrando um monte de valores, entre eles o desvio padrão, e aí na questão ele vai pedir para eu apontar quem é o mais regular, quem é o menos regular, e isso eu sei fazer. Então, eu aprendi desvio padrão. Vou treinar um pouquinho no exercício como calcular, que aí é um pouquinho mais chato, mas assistindo a aula gravada vai dar para fazer isso, tá? Avisos antes de encerrar a gravação. Lista de frequência, boto já no chat, chego já aí no chat de novo. Exercícios desse conteúdo, variância de desvio padrão, tá? Já tem lá no Sigedu, que é uma lista, 10 questões muito boas, mas não devolutivo. Lembra sempre, lista de exercício, aquelas que eu baixo e respondo com a caneta, com papel, mas assim, não quer de volta, tá? Então, o exercício de variância de desvio padrão, não devolutivo, mas já está lá. O que é devolutivo, que você tem que fazer, porque vale nota, é o questionário online da gente, que está aberto até dia 28. Então, por hoje era isso, meu povo. Até a próxima aula.